Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nosso canal está repleto de informações para vocês. O governo Lula sofreu uma derrota enorme dentro do Congresso Nacional. Ele apostou as fichas no Pacheco, só que o Pacheco está fiel a ele, mas não tem a força que ele imaginava que tinha. Hoje, o dono da bola, o dono da vez, é Arthur Lira. Já não está muito feliz com o que o Lula vem fazendo e principalmente a sua preterição em relação ao Senado. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso que eu vou explicar para vocês. Também vou fazer uma análise de uma matéria da Jovem Pan sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Lula dobrou a aposta, está jogando alto e o desespero bateu legal. Está totalmente desesperado sobre os atos do dia 8 de janeiro. Ainda falando do governo Lula, a gente vai trazer para vocês um delírio, um devaneio. O governo Lula, governo petista, ele acha que nós, brasileiros, estamos financeiramente em pé de igualdade com os americanos, japoneses, australianos e canadenses. Pois é, mais um erro grotesco da equipe econômica do Lula e da equipe do turismo. Afinal, nomeou um monte de ministros por simplesmente achar que são companheiros. E a coisa está ficando ruim. O deputado Luiz Lima trouxe críticas ao Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho. Afinal, na sua visão, meu amigo, você acha que o governo Lula tem condições de decolar e acabar com o desemprego? Igual ele já mentiu, ele falou que entregou o Brasil com zero desemprego. Isso não é verdade. Os dados do IBGE desmentem isso. Mas você acha que agora, nessa gestão, com o governo da forma que ele está, ele vai ter condições de reestabelecer o emprego? Pois é, o deputado Luiz Lima trouxe uma pauta sobre isso aqui e a gente vai fazer essa análise aqui com vocês. Então, muito obrigado por estar aqui. Torço do fundo do meu coração que você tenha uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. E só pedindo, não custa mendigar um pouquinho, né? Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal, não deixa de dar o like, não. É sempre importante, porque quando você dá o like, o YouTube entende a relevância do nosso canal e dos nossos vídeos. Aí manda para mais pessoas. Se puder estar fazendo isso para ajudar, eu te agradeço demais, tá bom? Bora começar com matéria? Eu sei que você está aqui por causa disso. Olha só, essa matéria da Gazeta do Povo, governo pode sofrer derrotas no Congresso, apesar de Pacheco presidir o Senado. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva depositou as suas maiores esperanças na reeleição de Rodrigo Pacheco para o Senado. Ele conquistou uma vitória sofrida, que foi compartilhada com o senador Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, recém-conduzido a uma das principais comissões, que é a CCJ. O que foi o grande erro do Lula aqui? O Lula entendeu que era mais fácil ter o controle do Senado do que tentar dialogar com o Lira. Lula, na aposta que ele fez na eleição do Congresso, ele já sabia que Lira ia ganhar fácil. Então ele teve que apostar suas fichas no Pacheco. E ao dedicar-se mais ao Pacheco, os cargos, as ajudas que o governo poderia dar foram destinadas bem mais ao Senado. Cargos fortes, inclusive ministérios, foram destinados ao Senado. Isso para ter Pacheco do lado dele, que hoje é um fiel escudeiro do Lula. O Pacheco, que é o presidente do Senado, está defendendo o Lula. Só que isso aí despertou ciúmes e até um certo rancor por parte do Arthur Lira, que teve que articular, sem muito apoio do Lula, a sua eleição na Câmara dos Deputados. Tá certo, os petistas votaram no Arthur Lira, mas eram irrelevantes. Com petistas ou sem petistas, o Arthur Lira ia ganhar. Então o Arthur Lira não tem nenhum senso de gratidão em relação ao Lula. E deixa eu te contar um segredo. Quem tem poder para articular o impeachment de um presidente é o presidente da Câmara, não é o presidente do Senado. Enquanto o presidente do Senado tem o poder de fazer o impeachment do STF, o da Câmara tem o poder de fazer o impeachment do presidente da República.
E Lira já falou abertamente, coisa que ele não falava no início. Agora ele já fala. Lula é fraco, Lula não tem base, Lula não tem condições de aprovar as pautas que ele quer. E um presidente que não aprova suas pautas, o resultado dele é o quê? Rua. E a gente sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, foi uma bola fora, Lula depositou fichas demais na vitória do Pacheco e esqueceu do Lira. E o Lira está enciumado por causa disso. Vamos falar agora também sobre uma matéria da Jovem Pan. Dá uma olhada aqui. Oposição insiste em CPI de 8 de janeiro, apesar da pressão realizada pelo governo. O Planalto negocia retirada de assinaturas de parlamentares no requerimento que pede a criação da comissão parlamentar de inquérito. A ação visa investigar as ações dos invasores que depredaram a sede dos três poderes. Pois é, vamos falar de CPI de novo. Se tornou uma questão de honra para a maioria dos deputados que são conservadores e que foram eleitos com essa base conservadora. Foi um tiro que saiu pela culatra. O PT e a esquerda, PSOL, PDT, aquela turminha da esquerda, fez um auê enorme. Quando aconteceram os atos do dia 8, acharam que ia aproveitar muito politicamente em cima daquilo. Só que tentaram jogar essa culpa para cima do Bolsonaro. Não deu certo. E aí começou-se a especular o seguinte: tinham pessoas infiltradas que articularam para que aqueles ataques acontecessem? Será? Tem muitos vídeos falando sobre isso. Tentaram jogar toda a culpa em cima do Ibanez e também do Anderson Torres e também do Fábio Vieira, que era o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. As próprias câmeras de segurança, que depois foram colocadas em sigilo pelo Lula, mostraram que o Fábio Vieira estava lá trabalhando, inclusive sangrando, enfrentando os manifestantes. Alguma coisa tem de errado, e isso aí virou contra o governo Lula. E agora, o Lula está desesperado, porque se for constatado que Lula já tinha o decreto pronto, o decreto de intervenção, se for constatado que tanto o Múcio quanto o Flávio Dino tinham participação, o impeachment é iminente. Vai acontecer. Vai haver pressão. E que tem alguém que está de olho, que se chama-se Alckmin, que espera que isso aconteça. E pode ter certeza de uma coisa: se a CPMI dos atos antidemocráticos acharem falhas do governo Lula, não é o Bolsonaro que volta, é o Alckmin. Então o STF não vai estar do lado do Lula. Lula vai cair. Então é importante que a gente analise tudo que está acontecendo, mas se tornou uma questão de honra a instauração da CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Até lá, até que isso aconteça, o Lira está segurando, o Pacheco, que é o presidente do Senado, está segurando para Lula apostar todas as suas fichas. Ele está chegando a apostar cargos que valem R$40 mil de salário para você ir uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses e ganhar R$40 mil de renda extra. E até deputado pode pegar isso. Você tem noção do quanto que o Lula apelou para o desespero para que a CPI não aconteça? E a conversa fiada é mentira, é desculpa de que vai travar a pauta do governo. Vai não. O governo anda normalmente, afinal, Bolsonaro teve a CPI da Covid, a CPMI da pandemia. O governo continuou andando, entregou resultados. Então, assim, conversa fiada, não para nada. O que está acontecendo é realmente medo do que pode ser encontrado com essa CPMI. Bora lá, vou trazer uma pauta aqui para vocês. O senador Laércio, de Sergipe, escreveu o seguinte: o governo brasileiro decidiu retomar a exigência de vistos de entrada para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, suspendendo a decisão tomada em junho de 2019 pelo governo Bolsonaro. A liberação do visto era importante para aumentar o número de visitantes desses países no Brasil. Vocês têm noção que até os deputados, os senadores que são de centro não querem se alinhar com Lula? Já viram que é um governo
fadado ao fracasso. Viram que é um governo que não tem propostas. Viram que é um governo que não está fazendo nenhum plano concreto de coisas boas. Então eles estão se dando ao luxo de tecer críticas e críticas graves ao Lula. Que é um exemplo prático? Aqui, o senador Laércio. O senador Laércio está criticando. Ao exigir visto dos americanos, australianos, dos japoneses e também dos canadenses, é turismo que deixa de vir para o Brasil. Você já viu algum desses turistas, algum canadense ou americano, sair de lá para vir trabalhar com CLT aqui? Não, eu quero ir para o Brasil para trabalhar de CLT. Ou então, não, eu vou para o Brasil para roubar celular lá no Brasil, porque é mais fácil lá. Você já viu um americano? Não, não. Agora, o brasileiro ter que ir para um desses países, a gente sabe que lá o americano acaba enfrentando problemas com alguns brasileiros, com alguns latinos. Então, assim, eles têm um cuidado a mais. Por quê? Porque eles estão num nível de evolução econômica e cultural maior do que a nossa. Coisa que o governo não quer que acabe. Ele quer que continue assim. Tá? Então, assim, bola fora, nós vamos perder no turismo, nós vamos perder muita coisa com essa decisão absurda. Crítica, vamos trazer críticas para vocês. O Luiz Lima, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele escreveu o seguinte: no primeiro mês de desgoverno Lula, a criação de empregos despencou no Brasil. A redução aparece nos números apresentados pelo Ministério do Trabalho. A quantidade de empregos formais criados no Brasil em janeiro de 2003 ficou 83 mil. Durante o governo Bolsonaro, o mesmo mês, a marca fechou em 167. Ou seja, o governo Lula deu menos de 50% de criação de empregos em relação a janeiro do ano passado, do governo Jair Bolsonaro. É simples assim. E qual é a parte boa disso? É quando você vê que a própria Globo tem que noticiar isso. Criação de empregos formais soma 83,3 mil em janeiro, quase metade do mesmo mês do ano passado. Vamos fazer aquela mesma brincadeira que eu estou fazendo muitas vezes? Vamos colocar o título certo na matéria? Lula cria menos da metade de empregos que Bolsonaro. Vamos colocar a matéria da forma certa? Paulo Guedes, em sua gestão, criou o dobro de emprego do que o Haddad. A direita criou o dobro de oportunidades para trabalhadores pobres do que a esquerda. Mas espera aí, o defensor da esquerda não é dos pobres não é a esquerda? Balela, conversa fiada. Eu te garanto que depois que você passa a acompanhar o meu canal, você já não acredita em qualquer coisa que a grande mídia, que a grande imprensa traz mais não. Vamos de mais uma matéria para vocês? Vem comigo. Olha só essa matéria que foi divulgada no Pleno News. Para você ter noção do poder arrasador dessa ditadura amiga do governo Lula. Ditadura de Daniel Ortega, que é o presidente da Nicarágua, tá, pessoal? Toma bens e apaga registros civis de opositores. Você tem noção do que é isso? Vou até ler um trecho para você entender. Perseguição, confisco de bens, nacionalidade cassada. Essa é a realidade dos nicaragüenses, acusados de traição pela ditadura de Daniel Ortega. Até agora, 317 pessoas se tornaram apátridas de denúncias que seus registros civis estão sendo apagados e começam a surgir. Você sabe o que é? Deixa eu te explicar. Vamos imaginar, é o sonho dos amigos do Ortega fazer isso, principalmente num certo país que eu tô e você tá. Presta atenção. Você tá aí, de repente você faz aquele postzinho maroto. Ah, olha lá, ó, a gasolina estourou, faz o L. Você faz esse post. Aí o governo Lula vem até você e fala: meu Deus, você é um traidor da pátria. Aí chega na sua casa e fala: o que você tem aí no seu nome? Ah, essa casa, esse terreno e aquele carro? Sai, não é seu mais, é meu agora. Passou a ser do Estado. Aí ele vai colocar um companheiro lá para usar aquilo que é seu. Aí ele pega o seu CPF e fala: me dá seu CPF. Rasga o seu CPF, você não tem mais número de CPF. Ou seja, você é um indigente, você é um mendigo, você é um nada de uma hora para outra e ele te joga ou numa cadeia ou na rua. Ou na rua. E aí, como que fica a sua situação?
Você encontrar as violações de direito humano, te bate, te espanca e até tira a sua vida, em grande parte. É por isso que a ONU assinou uma carta falando que Daniel Ortega é um ditador que não é democrático, que é comparado ao Hitler. Ao Hitler. E aí, teve um certo presidente que ganhou aqui no Brasil, que eu não vou nem te contar quem é, que em vez de assinar uma carta de repúdio, não teve coragem. Sabe quem que foi assinar essa carta de repúdio? O vice, o Alckmin, através do PSB, escreveu uma nota e mandou à ONU, ó, o presidente aqui não quis assinar não, mas eu que sou o vice, eu não concordo com o ditador Daniel Ortega. Você tem noção de quanto tudo isso que está acontecendo no Brasil é grave? Sim, é muito grave, tá? É isso aí, pessoal. Se você ficou até o final, peço a você que deixe o seu comentário, diz para mim o que você está gostando ou não aqui do canal. Isso é muito importante, a sua opinião aqui pra gente, tá certo? Então deixa sempre o seu comentário para que a gente veja se você está gostando ou não do conteúdo aqui do nosso canal. E a gente traz mais informações para vocês. A gente volta às 4 horas com o nosso terceiro editorial, tá certo? Obrigado por tudo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.